tinha um preguinho. Vamos desenhar um prego. O prego perfurou o vaso sanguíneo. E aí, agora o sangue está literalmente saindo do vaso sanguíneo, e esse processo você entende como hemorragia. Claro que essa hemorragia pode ser interna ou pode ser externa, lógico, né? Mas a ideia é exatamente a mesma. Quando faz o buraquinho, graças à lesão, o que se espera? Espera-se que as plaquetas que estão nadando no vaso sanguíneo saiam junto com o sangue, beleza? Quando essas plaquetas no espaço subendotelial encontra os fatores, que eu estou colocando em pretinho aqui, chamado fatores de Van Willebrand, acontece a ativação plaquetária. Me lembra aí, qual é a característica da ativação plaquetária? O que acontece com a forma dela? Modifica. Então ela é uma bolotinha e aí ela fica toda modificada, beleza? Quando você tem a modificação da forma da plaqueta, significa que ela foi ativada. Qual é o próximo passo? O próximo passo é entender que existe a agregação plaquetária a partir da ativação. Show de bola? E aí, lembra que tanto na membrana plasmática do nosso endotélio, quanto nas próprias plaquetas, se é membrana plasmática, você tem lipídios de membrana, da bicamada lipídica. Lembra disso? E aí, o lipídio de membrana que nos interessa é o PIP2. Então, se você lembrar, a gente tem os 3 carbonos do glicerol, no carbono número 1 a hidroxila, no carbono número 2 outra hidroxila, no carbono número 3 a terceira hidroxila, e claro, o restante dos hidrogênios. Isso que está em pretinho então para você é o seu maravilhoso glicerol. O que está ligado no carbono 1 é um ácido graxo, que tem entre 16 e 24 carbonos. Beleza? Aí a união desses ácidos graxos acontece entre a hidroxila do ácido graxo e o hidrogênio lá. Isso é água, né? H2O que acabou de sair. Aí o oxigênio interage com o carbono, bonitinho. A mesma coisa vai acontecer com o carbono número 2. Vou colocar de roxo. Então você tem lá o C-O, o OH, um grande esqueleto carbônico. E nesse caso, esse grande esqueleto carbônico tem que ter 20 carbonos. E aí a gente junta os dois lá, tira a hidroxila, tira o hidrogênio. Aí o oxigênio interage com o carbono. Isso é o que você chama de diacilglicerol. Show de bola? No carbono número 3, você vai ter um fosfato e um açúcar, um carboidrato. E ligado nesse carboidrato, mais 2 fosfatos, que a gente chama de inositol. Vou colocar um izinho aqui de inositol. E aí você sabe, porque você é uma pessoa nerd, que existe, então, o primeiro carbono, o segundo carbono e o terceiro carbono. A enzima que age no primeiro carbono se chama fosfolipase A1. Como é que chama a enzima que age no segundo carbono? A2. No terceiro carbono, fosfolipase C. E depois do fosfato do terceiro carbono, fosfolipase D. Na nossa discussão, qual fosfolipase que está agindo?
A2. Então, tudo isso que está em roxo, por ter 20 carbonos, sai. E esse é o sinal. Então, o sinal para agregação plaquetária é esse. Na verdade, esse é o ácido araquidônico. Então, tirei lá, ó. Então, isso se chama ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico agora vai ser convertido a partir de uma enzima, imagina que isso seja uma enzima, em 3 coisas possíveis. Lembra disso? Quais são essas 3 coisas? Tromboxano, prostaglandina, leucotrienos. Esses são os mediadores da inflamação. Só que, além disso, o tromboxano, ele serve para quê? Para ativar a agregação plaquetária. Aí as plaquetas que estavam saindo no buraquinho começam a literalmente, vou tampar o prego, né, que a gente tirou o prego, nossa, tirou o prego, só ficou o buraquinho. Então, as plaquetas começam a literalmente tampar o buraquinho. E esse processo você entende como formação de qual trombo? O trombo branco. Isso é o que você entende como hemostasia primária. Além da hemostasia primária, existe qual outra hemostasia? Secundária. Que é a formação da fibrina. Para que exista a formação da fibrina, agora a gente tem 2 vias. Primeiro, a via intrínseca e depois a via extrínseca. A via intrínseca, ela é responsável pela formação de um complexo. E esse complexo é formado pelo fator 10A mais o fator 5A, na presença de qual íon? Cálcio. E isso você chama de fator? Protrombinase. E na via extrínseca, além do fator protrombinase, existe o fator 8 ativado, mais o fator 9 ativado na presença do íon cálcio. E esse é o fator tenase. Bonitinho isso? Lembra que o fator tenase, ele serve para ativar qual fator? E o protrombinase, ele serve para transformar a protrombina em trombina. Tudo bem? Lembra que a trombina é o fator 2. E a trombina serve para transformar o fibrinogênio em quem? Em fibrina. Isso tudo na presença do íon cálcio. Então, o que a gente visualiza é que a fibrina, ela é dependente da via intrínseca, mas da via extrínseca. E essas 2 vias dependem da homeostasia primária, que é a agregação plaquetária. Perceba que uma coisa está relacionada com a outra. Em pacientes diabéticos, o que acontece? O fator de Van Willebrand, ele está aumentado. Então você tem um aumento da agregação, na verdade da ativação barra agregação plaquetária. Além disso, o fator 8 e o fator 7 também estão aumentados. E o fator 8 está sendo responsável pelo complexo tenase.
E se você tem mais complexo tenase, ativa mais complexo protrombinase, quebra mais protrombina em trombina, e a trombina mais fibrinogênio em fibrina. Isso te entende, então, que um paciente diabético, ele tem uma característica de hipercoagulabilidade. Então, quais são os fatores que, teoricamente, estão aumentados no diabético? Vamos lembrando? Fator 7 e fator 8. Depois que houve, então, a formação do trombo branco, hemostasia primária, e da hemostasia secundária, da fibra de fibrina, o que tem que acontecer com o coágulo? Tem que ser destruído. Então você tem agora a parte que a gente chama de fibrinólise. A fibrinólise é a destruição do coágulo. Tudo bem? Se o paciente não destruir esse coágulo, o que pode acontecer com ele? Trombose. Formação de trombo. Ele sai e entope um vaso sanguíneo. Bem, você acaba de entender como é que o trombo é formado. Para que exista a destruição disso, eu mandei para vocês um artigo, né? Mas serão 2 maravilhosos artigos. Que não é esse aqui. Que é tem que sumir. Ó, esse vai ser o novo modelo de cascata de coagulação, que está lá no nosso vídeo aula. Nesse novo modelo de cascata de coagulação, o que essas pessoas pensaram? Eles uniram a via intrínseca com a via extrínseca numa única via, chamada de via comum. Então, hoje, na verdade, embora a gente acredite que esteja errado, porque a via intrínseca depende de carga negativa, e isso provavelmente está errado. Todos os laboratórios de análise clínica separam essas duas vias, na via intrínseca e na via extrínseca. Mas, teoricamente, só existe a via comum. Então, nesse novo modelo de cascata de coagulação, você tem 4 possibilidades, que é a iniciação, a amplificação e a propagação da via. E depois que houve a coagulação, a finalização a partir da destruição do coágulo. Então, perceba, se você olhar para cá, e você terá esse artigo bonitinho. Na iniciação, você tem lá as células que vão expressar o fator tecidual. Perceba que isso é via extrínseca, fator tecidual. Esse fator tecidual vai estimular o fator 7. Aí a conversa é a mesma que você já sabe. Fator 7 estimula o fator 10 e o fator 10A, e o fator 5 e o fator 5A. Quando você junta os dois, você tem o complexo protrombinase. Esse complexo protrombinase, ele serve para quê? Para fazer com que o fator 2 vire o fator 2A, ou seja, a protrombina vire Trombina. E essa trombina ela vai fazer a fase da amplificação. Além disso, perceba que o fator tecidual, junto com o fator 7A, vai estimular o fator 9. O fator 9, junto com o fator 8, é o complexo tenase. Então perceba que é os dois complexos, não mudou nada. E esse complexo tenase vai estimular com que o fator 10 vire o fator 10A. O fator 10A na presença do 5A e cálcio é o complexo protrombinase, que quebra quem? A protrombina em trombina. E a trombina, fibrinogênio em fibrina. Perceba que o que a gente está fazendo então é produzir o complexo protrombinase e propagar,
amplificar e propagar isso via complexo tenase. Por isso que eu fico falando para você, o complexo tenase fica estimulando a protrombinase. E o protrombinase quebra a protrombina e trombina, e a trombina quebra o fibrina, gênio e fibrina. Eu me perdi um pouquinho. Você pode repetir quais são os que aumentam na diabetes? No diabetes você vai ter o fator de von Willebrand, que é da ativação plaquetária, Sim. o fator 7 e o fator 8. Certo. Aí você vai ler 2 parágrafos comigo. Você consegue fazer isso, você é super capaz. E os 2 parágrafos sumiram. Sumiu mesmo. Toma assim, saúde. Esse não é o artigo que veio, né, meu? Não, mas está com vocês. Sua pessoa. Aqui, ó. Você vai ler só 2 parágrafos comigo, que é o que eu... 2,5. Vai. Que é isso, ó. E o de baixo. Sim, vou aumentar aqui para você ser capaz de fazer isso. Diz assim: para controlar a disseminação da ativação da coagulação, intervém 4 anticoagulantes naturais. Na verdade, são mais. 4, são mais. O inibidor da via do fator tecidual, lembra que o fator tecidual é a tromboplastina. Então, o fator tecidual e tromboplastina é sinônimo. Por que eu estou falando isso? Porque lá na aula de hoje de manhã eu falei assim, ó, marcadores de coagulação, e tem o tempo da tromboplastina. O tempo da tromboplastina é a mesma coisa do que o tempo do fator tecidual. É a mesma marca, é sinônimo. O segundo, a proteína C, a proteína S e a antitrombina. Lembra que tem a antitrombina lá na discussão. Aí ficou assim, ó, o inibidor do fator tecidual é uma proteína secretada pelo endotélio que forma um complexo quaternário. Então, o que ele está juntando nesse complexo quaternário? O fator tecidual, o fator 7, o fator 10 e o inibidor deles. Então, se você não tem fator tecidual, não tem jeito de você iniciar a cascata de coagulação. Se você não tem o fator 7, não inicia nem o complexo tenase, nem o protrombinase. E o fator 10 é o fator da protrombinase. Então, você está literalmente inativando os fatores, portanto, limitando a coagulação. Então, perceba que isso é um anticoagulante. As proteínas C e S são 2 outros anticoagulantes naturais com capacidade de inativar os fatores 5, lembra que é do complexo protrombinase, e o fator 8, que é do complexo tenase. Então, o C e o S inibe o protrombinase e inibe o tenase. Beleza. Lá embaixo você tem o terceiro, ó. Um outro anticoagulante natural é a antitrombina, o qual inibe a atividade da trombina. Para que você precisa da trombina? Para transformar o fibrinogênio em Fibrina. Então, se ela é inibida, Não tem fibrina. não produz a nossa fibrina. Esses 4 fatores, eles estão descontrolados no paciente diabético. Tudo bem? Em especial, e eu disse que existe outro fator, no artigo que você tem, que é esse artigo aqui, que eu passei para você, que ele está falando das alterações hemostáticas em pacientes com doença, não é esse não? Esse é a doença falciforme. Quando eu peguei o errado, desculpa. É isso. Então, alterações do sistema hemostático nos pacientes com diabetes mellitus tipo 2, você vai visualizar isso aqui, ó, que sumiu, mas existe. Calma. Calma, calma. Realmente sumiu. Isso. Ó. O sistema fibrinolítico, acho que você entende, é o que destrói o coágulo.
pode ser inibido em 2 alvos distintos. Perceba, eu tenho que inibir a destruição do coágulo, senão ele não é formado. O inibidor do ativador do plasminogênio tipo 1, que a gente chama de PAI-1, inibe os ativadores do plasminogênio tecidual, reduzindo a geração de plasmina. Lembra que a plasmina ela serve para degradar, é a enzima que degrada o fibrinogênio. E aí tem uma frase que é importantíssima para você, ó. Tá aqui, ó. Leia ela para a gente. A hiperglicemia atua sobre o sistema fibrinolítico, estimulando a produção do PAI-1. Tal condição favorece a permanência do coágulo de fibrina e, consequentemente, o desenvolvimento de quem? Então, pacientes que são diabéticos vai inibir a plasmina, logo você não degrada a fibrina, então você faz a permanência da fibrina. Se você não degrada, o coágulo não é destruído e você tem o aumento de trombo. Se você soubesse o quanto que isso é importante, eu tenho certeza que vai morrer na sua mão várias pessoas por causa disso. Certeza. Porque é impossível não acontecer. A não ser que você não queira ser médico, né? Desista no meio do caminho. E vai acontecer exatamente porque você fez uma cirurgia no pulmão da pessoa. Você liberou a pessoa, falou, nossa, vai para casa, filho, você pode ir. Chegando em casa, ela causa trombo, embolia pulmonar, que não dá tempo de voltar para o hospital. Acontece de tudo isso. É exatamente. E se for pessoas diabéticas, então, aí vira ruim. Professor, a PAI-1, ela é estimulada pela hiperglicemia ou diminuída? A PAI-1, então, aqui, ó, a hiperglicemia estimula a produção dela. Aí ela não deixa desfazer o coágulo. Porque você vai ter que pensar assim no seu corpo, imagina. Ela existe, a PAI-1 está lá, feliz. Então, o coágulo está sendo produzido e tem alguém querendo destruir o coágulo. Né? Então, fica nesse equilíbrio. Aí, quando houve o processo de cicatrização, aconteceu, aí a PAI-1 ela é diminuída para que a plasmina vá lá e destrua o coágulo. E aí você tem lá o vaso sanguíneo livre. Entendeu? Se você estimula a produção de PAI-1, se ela fica lá na corrente sanguínea, significa que o coágulo não é destruído. Aí ele tem uma grande chance de virar trombo. E, infelizmente, o trombo, só que a gente não sabe onde vai dar. E não, aí você vai falar assim, nossa, vou dar anticoagulante pro cara. Ah, você não vai fazer isso, lógico. Mas aí o anticoagulante ele tem um prazo. Então você vai dar, nossa, toma uma semaninha de anticoagulante, vai ficar uma beleza. E aí a pessoa para de tomar um anticoagulante depois de uma semana e dá coágulo. É muito comum, tipo, muito mesmo. Então, entender essa lógica é você pelo menos saber. Ih, eu sei que ele morreu. Quebrou um coágulo? Sim. Aí você vai pegar lá pra gente o nosso documento maravilhoso. Vai, vamos juntos. Então ficou assim, ó. Paciente encaminhado pelo ortodontista, ele quebrou o aparelho, chega ao seu consultório pedindo autorização para a realização de um procedimento cirúrgico. O paciente precisa fazer a retirada dos dentes cisos. Contudo, ele se diz diabético, você solicita exame glicemia regular, não sei o quê. Aí, olha a glicemia dele. 329. E você pensa, cara, esse cara é diabético? Não sei, ele está hiperglicêmico. Aí você olha para a hemoglobina glicada, 8,4%, deveria ser 6,4%. Realmente ele é diabético, ele é muito diabético. Você autoriza?
Não. A resposta é claro que não. Ah, mas ele vai fazer. Aí é problema só dele. Bem, quando que você vai autorizar? Quando esse valor ficar dentro dos valores de referência. Então esse cara tem que fazer jejum. Tem que fazer reeducação alimentar. Ele tem que fazer dieta. Ele tem que parar de comer carboidrato. Ele tem que tomar remédiozinho. Ele tem que colocar a glicemia dentro da lógica. Show de bola? Senão a resposta é não. Ah, imagina que ele está 6,5. Claro que você vai autorizar. 6,4. Claro que você vai autorizar. 6,3. Lógico que você vai autorizar. 7. Você não vai autorizar. Então, esse valor de 6,4, ele tem uma margem, né? De mais 1, menos 1. Beleza? Agora, o que você não pode é, nossa, está 7,2, 7,3, 7,5. A resposta, então, é, irmão, fique com os dentes tortos. Dá nada. Bonitinho? Qual é a origem e a função das plaquetas? O que você colocou? Megacariócitos. Qual é a função delas? Coagulação sanguínea. Trombo. Elas vão ser estimadas, vão ser ligadas e iniciar o processo de coagulação. Isso, garota, do trombo branco. E esse processo a gente chama de hemostasia primária. Como as plaquetas elas são ativadas? Eu coloquei aqui, ó, TXA2, tromboxana 2. Na verdade, até um pouquinho antes disso, né? Então, as plaquetas são ativadas via fator de Van Willebrand, que fica onde? No espaço subendotelial. Quando você ativa as plaquetas, elas mudam o quê? A forma. E aí inicia o processo de agregação. E aí eu vou ter que transformar o ácido araquidônico em quem? Tromboxana 2, para que eu agregue as plaquetas. E aí eu vou formar o meu trombo branco. Bonito isso? Existem outras possibilidades. Essa é a mais importante. O que existe no espaço subendotelial? Fator de Van Willebrand, e a gente ainda finge que acredita nas cargas negativas. É para colocar então as Ah, o mundo é assim. Não, Léo, sou eu. qual o nome é? Fator. De Van Willebrand. Von Willebrand. 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 Você podia colocar o nome dos cachorrinhos daqui da faculdade. Eu falei isso mais cedo. Ia ser bem chique. Busque as bolinhas Von Willebrand. Deite Von Willebrand. Olha, dá um nome de poder. A gente nem chama eles de laranjinha e azulzinho. Chama... Não, a gente chama de titio. Cachorro. É. Então, vamos dar nome de Von Willebrand. Não pode ser um Van? Que bosta. Os dois, vamos lembrar? Os dois ativam. Vai, via intrínseca. Qual que é o fator? 10A mais o fator? Na presença de qual íon? E a via extrínseca? Além desse é o fator? 8 e o fator 9 mais o cálcio. Show de bola? Primeiro é o protonidase e o segundo tenase. Lembra que na via extrínseca é os dois. E aí tem o fator tecidual, que é o fator 7. Não, tem o fator tecidual, que é o fator 3, que é o plasminogênico. Não é. O 7 faz o quê? É o fator 7, é o fator 3 é o fator tecidual. É, isso.
Fator 3 é o fator tecidual e que ativa o fator 7. Agora tá certo. Fator 3 é o fator tecidual. Que ativa o fator 7. Isso. Por que os pacientes diabéticos não apresentam maior coagulabilidade? Primeiro, eles aumentam o fator de Van Leeuwen. Isso vai ativar a plaqueta. Fator 7. Mais um fator 8. Então você tem uma hipercoagulabilidade e uma hipofibrinólise. Então você vai tomar muitíssimo cuidado com um paciente que é diabético, tá bom? Imagine sua mamãe é diabética, seu papai é diabético, seu primo, sei lá, tio. Ele tá arrancando o dedo. Nem a unha. Minha mãe arrancou a unha e ficou sem. Coitada, ela pinta só o corpo. Ô, Léo, mas isso sempre se tá fora dos padrões, né? Se a diabetes tá controlada, é suave. É, exato. Fora os padrões. Diabetes controlada é pessoa normal. Tá.